Boa noite a todos. É com grande satisfação que venho mais uma vez nos reunirmos aqui para uma palestra tão importante para todos nós, entendermos um pouco mais os ensinamentos de Jesus. Fizemos em agosto a parte 1, setembro a parte 2 e agora em outubro a parte 3, trazendo mais do que nunca os ensinamentos tão importantes de Jesus. Principalmente agora, nesse momento de reflexão, frente a tantos problemas que não só nós, como a nossa comunidade, como o mundo inteiro, está tendo que passar por esse momento tão complicado. Meu nome é Renato Nicolau, sou médium e palestrante do Lar Irmã Zarabatana e antes de começarmos a palestra propriamente dita, peço a todos para elevar os seus pensamentos, estarem bem acomodados, relaxados, harmonizados, e nada melhor do que escutar a prece de Cáritas para entrarmos nessa sintonia. E deixe todas as preocupações, todos os problemas para um outro momento. Vamos nos concentrar harmonizadamente para a palestra da noite de hoje. Então vamos todos escutar a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então, agora todos nós, harmonizados, sintonizados, vamos aproveitar ao máximo essa palestra da noite de hoje para, de fato, conseguirmos, como está dizendo aqui, vivenciar. Não é só passar conhecimento, não é só dar conhecimento, é pegar esse conhecimento, refletir e botar em prática, para, de fato, vivenciarmos esses tão importantes ensinamentos de Jesus. Então, todos nós temos que pensar que os ensinamentos de Jesus são mais atuais do que nunca, mesmo 2020 anos depois de todo o seu trabalho, de todo o seu ensinamento tão importante para todos nós. Primeiro deles é: entre em acordo sem demora com o seu adversário. Então, os sentimentos endereçados ao outrem, sejam de ódio ou afeição,
originam formas de pensamento semelhantes a projéteis. Então, o nosso pensamento, ele vibra, ele tem força, ele tem energia. Então, pensamentos bons também emanam uma energia boa. Mas, infelizmente, os dardos mentais, esses projéteis emitidos pelo nosso pensamento de ódio, ele também afeta, vibra e chega a quem realmente está sendo endereçado. Então, os sentimentos emitidos em direção dos nossos semelhantes podem atingi-los de modo mais cruel do que se fizéssemos valendo de uma arma tradicional. É o que a gente fala, é a força do pensamento, é a força da vibração. Às vezes é pior do que uma agressão física ou uma arma que a gente tem aí convencional. A força do pensamento é uma energia muito grande. A gente tem que tomar muito cuidado do que a gente pensa e do que a gente vibra. O fogo do inferno descrito são os sofrimentos advindos da reação dos nossos atos impensados. Pois que, segundo a lei da ação e reação no campo espiritual, somos responsáveis por todos os atos que praticamos. Então, tudo que a gente faz de bom ou de ruim, de acordo com a lei da ação e reação, nós vamos direto ou indiretamente receber aquilo. Como a gente estuda, é, por exemplo, nas quartas-feiras, Violetas na Janela, a gente vai vendo que tudo que a gente faz de bom, de alguma forma a gente recebe aqueles bônus horas do trabalho e do tudo que a gente faz. Então, a gente também tem que ver que se a gente fizer algo ruim, de alguma forma a gente vai receber essa energia, esse pensamento, essa vibração também que vai, de alguma forma, ter uma consequência para todos nós. Nada fica impune frente às leis de Deus. Nada. Precisamos ter o nosso coração limpo quando nos dirigimos a Deus em oração. Esse é o potencial das nossas orações, das nossas vibrações, dos nossos pensamentos. Por quê? Orar é abrir o nosso campo espiritual para o plano superior. Então, à medida que a gente vai melhorar nossa frequência vibracional através da oração, a gente vai estar mais suscetível a pegar ondas positivas, ondas benéficas. Por isso que é tão importante a oração, para trazer essa harmonia e essa captação dos ensinamentos e das vibrações positivas, como uma estação de rádio. Se o meu rádio ele é FM, ele não vai pegar notas AM, pelo grau de quê? De captação de ondas vibracionais de rádio. Então, mesma coisa, se eu estou pensando em algo bom, vibrando em algo bom, fazendo algo bom, a minha tendência é a captação da mesma vibração a qual o nosso pensamento, o nosso campo vibracional está executando. Tão importante a oração nesse processo. Outro ensinamento: quando jejuares, unge a cabeça. Né? Para a gente entender um pouco essa passagem tão importante, ensinamento de Jesus. O principal jejum para o cristão espírita deve ser o jejum espiritual, jejum de pensamento e atitudes. Jejuar materialmente era uma forma de que, principalmente naquela época, de você se abster de certos alimentos grosseiros que de alguma forma não faziam bem ao seu organismo. E hoje também, a importância, muitas vezes, de você, num domingo ou num dia, comer comidas mais leves, mais saudáveis. Isso é importante para o seu organismo, ele se reorganizar, se reabastecer e dar uma trégua a, muitas vezes, esses alimentos tão pesados e tão desgastantes para o nosso organismo. Não vamos entrar nessa esfera de saúde corporal, mas sim da saúde
psíquica espiritual. Nós precisamos o quê? Nos abster de pensamentos ruins, de pensamentos, atitudes ruins, fazendo o quê? Um jejum. Nada mais é o quê? Do que uma meditação, do que uma nova forma de quê? De você tirar todo esse campo vibracional de pensamentos, refletir para o quê? Para você fazer uma profunda avaliação de como estão os seus pensamentos, como estão suas atitudes, para o quê? Para refletir, fazer uma análise de consciência e, principalmente, começar a tão importante reforma íntima, moral e espiritual. Tudo que Deus, tudo que Jesus passa de uma forma de parábola, de uma forma de ensinamentos, através dessas frases de efeito, são o quê? Sempre focando o lado espiritual. Mas tinha que muitas vezes colocar de uma forma alegórica, de uma forma mais simples, para ficar mais fácil o entendimento, principalmente naquela época, e hoje ainda é tão importante para podermos refletir. Ele deve apresentar um ato de disciplina e não um ato de autopunição ou de autopromoção. Achar que fazer um jejum é algo, é algo promocional, vou jejuar. O que a gente está aqui é só para a gente ter um domingo, um sábado, por semana ou por mês, para o quê? Para tirar um pouco esse nosso dia a dia de trabalho, de cuidar das coisas da família, da comunidade, da sociedade e até nosso mesmo, para tirar um dia, para tirar um momento, para o quê? Para refletirmos sobre a nossa vida, refletirmos sobre as nossas atitudes, refletirmos sobre os nossos pensamentos. A disciplina é algo importante. Por que tem palestra espírita toda quarta e sexta no LIS? Para ter a disciplina. Agora, todo dia é dia de oração, todo dia é dia para nós nos melhorarmos. Mas precisamos ter a disciplina. O Evangelho no Lar, muitas pessoas fazem toda segunda-feira, 8 da noite, outros fazem quarta, outros fazem sexta. Mas todo dia é dia do Evangelho. Mas o Evangelho no Lar tem que ter a sua disciplina para o quê? Para poder congregar e poder, os bons espíritos, e podermos ter o quê? Essa constância no trabalho espiritual e moral. O que é uma atitude positiva? O que é um dever? O que é uma habilidade? O que é uma virtude? Tudo isso nada mais é do que você fazer algo com constância. Isso que é importante. Amar é importante, sim, mas não atitudes isoladas, mas sim amar todos os dias. Fazer a caridade é importante? Sim, mas de uma forma constante e não de uma forma esporádica. Então temos que entender que a disciplina é algo muito importante para a nossa vida, em especial na parte moral e espiritual. O jejum como disciplina espiritual, pode ser comparado ao processo de reforma interior, através do combate de nossos vícios e defeitos. Então temos que pensar sempre em duas coisas: o que temos de bom, se somos venturosos, se somos pacientes, se somos caridosos, vamos potencializar o que temos de bom. Vamos dinamizar o que temos de bom. Mas, ao mesmo tempo, os nossos vícios e defeitos, egoísmo, maledicência e tantos outros problemas, nós temos que entender quais são as circunstâncias e como podemos fazer para diminuir eles e seus efeitos. Como um grande planejamento que a gente faz ao longo da nossa vida, quando a gente é criança, a gente quer se formar. Quando a gente quer se formar, a gente quer fazer pós-graduação. Quando a gente faz pós-graduação, quer ter um emprego, quer ter melhoria no emprego, quer também casar, quer ter família, e aí vai. Você tem todo um planejamento ao longo da sua vida, ao longo de 10, 20, 50, 100 anos. Porque também nós não podemos fazer um bom planejamento da nossa vida moral e espiritual. Nós fazemos um planejamento de fazer trabalhos sociais, trabalhos voluntários,
trabalhos assistenciais, leituras semanais ou mensais espíritas, estudos mais dirigidos da doutrina, muitas vezes a gente não faz, ou faz só quando tem necessidade, ou quando a gente acha que tem tempo, ou quando a gente está necessitando de algo, a gente desperta para voltar a Deus, para voltar à doutrina espírita. Vamos fazer isso com uma constância, não é nenhum problema, não é nenhum sacrifício, é só uma questão de prioridade ao longo da nossa vida. Vamos dar dedicação à parte moral e espiritual dentro das nossas 24 horas, dentro do nosso mês, dentro dessa encarnação. Ajuntar tesouros no céu também era outro conceito muito importante que Jesus passava para todos nós. O que quer dizer isso? Ajuntar tesouros no céu é principalmente entender que nós precisamos desfocar um pouco essa visão materialista de somente juntar tesouros, bens aqui na terra. Não quis o mestre, com esse ensinamento, condenar a riqueza. A riqueza é bom? É ótimo, quando bem empregada. A pobreza é ruim? É ruim, mas também pode ser boa quando nós não nos focamos somente em ganhar dinheiro ou gerenciar dinheiro e podemos praticar mais tempo o bem, a caridade, dedicação à família e não naquele afã sem parar de ganhar dinheiro, de gerenciar fortunas e riquezas. Então, Deus não condena a riqueza, mas apenas alerta contra ao seu apego excessivo aos bens materiais, à avareza, ao os fins justificam os meios, como você ganha essa fortuna, como você emprega essa fortuna. Então, Jesus, qual é o grande problema? É que a maioria das pessoas não sabe usar a riqueza corretamente, não sabem juntar a sua riqueza com honestidade. É isso que Jesus vem despertar. Agora, a gente também tem que entender que a ambição é um sentimento natural e um sentimento bom, quando bem empregado. Agora, a ambição desmedida é o que a maioria das pessoas tem e que tem dado tantos desastres, tantas traições, tantos problemas ao longo de famílias, comunidades, países e mundos, né? A riqueza é um meio de aglutinar esforços do homem em torno de uma ideia comum para o bem de todos. Esperamos um dia que a riqueza seja bem empregada para o desenvolvimento pessoal, como também o desenvolvimento de uma família, de uma comunidade. A riqueza, ela traz possibilidade de você estudar mais, de você, tanto você quanto a sua família, quanto pessoas próximas, tem oportunidade de fazer a caridade a quem necessita. Então, a questão da riqueza é seu emprego e como você ganha. E também a pobreza também, se você ficar revoltado, começar, agora eu sou pobre, eu vou começar a roubar, fazer falcatrua, já que não tenho nada a perder, também pode ser um desastre para a sua vida. Então a riqueza e a pobreza é como você utiliza. Os homens não sabem ainda se unir fraternalmente. Necessitam obter lucros pessoais dessas sociedades, para que elas possam prosperar para o benefício coletivo. Tudo é coletivo. O problema hoje atual é o que? É o egoísmo, que nós pensamos em maior ou menor grau, a sociedade, somente em si. Dinheiro tem na sociedade. O problema é que muitas vezes ele é mal empregado. Dinheiro na saúde tem, só que o orçamento até chegar muitas vezes no hospital, ele é perdido em sua grande parte. Tudo uma questão de gestão. Então nós precisamos gerir melhor a nós mesmos com os bens que nós possuímos, da nossa família, da nossa comunidade. Se nós somos responsáveis por uma fortuna, por uma riqueza, empregar ele muito bem, para, de fato, isso ser um vetor de progresso material, moral e espiritual, tanto para você, quanto para a sua família, quanto para a sociedade.
Dizendo que o nosso coração estaria com esse tesouro, disse o mestre que nossas riquezas espirituais se encontram vinculadas aos nossos sentimentos. Então é botar amor no nosso trabalho. Amor é saber que essa riqueza, que esse valor vai trazer bem a uma sociedade. É isso que Jesus quer. É isso que o plano superior espera de todos nós. Botar para trazer emprego, para trazer riqueza para a sociedade como um todo. E não só uma visão pessoal, mas sim uma visão coletiva. O que traz de grande diferença em sociedades, em famílias, em países, é o grau do senso de propósito. Quando todos nós temos um senso de propósito comum, nós vencemos. Um time que, muitas vezes limitado, que tem um senso de propósito, de todos jogarem juntos, tirar as suas vaidades, esse time provavelmente terá grande sucesso. É assim que nós temos que pensar, como um grande time. Não pensar em ser artilheiro, não pensar apenas em fazer gol, não pensar apenas num contrato milionário com a Europa. Isso será uma consequência. O principal é o objetivo comum que todos nós temos que pensar. Pensar sempre na coletividade e não necessariamente em você. Tudo é uma consequência. Quando você faz o bem, como a gente falou, lei da ação e de reação, o mundo conspira a seu favor. Então vamos pensar muito bem essa parte de como a gente vem juntando esse dinheiro e como nós temos essa riqueza e empregamos ela para o nosso bem, da nossa família, da nossa sociedade e do nosso futuro. Também falando em riqueza, que eu acho que é um tema muito importante para todos nós, Jesus também disse: não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas como, né? A gente não falou que poderia ser bem empregada essa riqueza? É que muitas pessoas não compreendem esse lado positivo da riqueza. Então vamos entender um pouco mais essa parte. O homem que se deixa envolver pela sede de poder material, pelas suas, pelas suas riquezas, esquece o seu destino de espírito eterno e aprendiz das leis divinas, e não aprende assim os caminhos evolutivos que o levam a Deus. Por que Deus ficou tão, por que Jesus falou tanto isso? Porque a grande maioria de nós, ela pensa somente no dinheiro material. Pensar em novas formas de ganhar dinheiro, novas formas lícitas ou ilícitas de ter mais dinheiro. O dinheiro puxa dinheiro e a pessoa não para de pensar em ganhar dinheiro. Agora, o que muitas pessoas não pensam é como usar esse dinheiro de uma forma caridosa para desenvolvimento seu, da sua família e da sociedade. É porque é muito difícil você conseguir juntar a caridade, o benefício social com essa riqueza. Mas a gente já vai vendo em empresas essa visão social de ajudar. A gente vê aí no processo da Covid quantas empresas deram até bilhão de reais, sem dizer nome aqui, teve um banco que deu R$ 1 bilhão para hospitais, para comunidades, para enfrentar a crise. R$ 1 bilhão. Quantas empresas doaram álcool gel, combustíveis? Então, esse senso de caridade que hoje as empresas estão começando a ver, que dirigentes estão começando a ver, é isso que tem que se espalhar por toda a sociedade e por todas as famílias e por todas as pessoas. Mas é algo difícil, ainda é algo pontual. E muitas vezes as pessoas fazem isso, as empresas fazem, como marketing. Fazer a caridade é fazer a caridade pela caridade e não pedindo nada em troca. É outro conceito também importante. Usar isso como marketing, como propaganda, é algo extremamente temerário. Jesus não abandona os ricos, porque a prova que enfrentam é mais dura ainda que a prova da pobreza, porque ele tem muito mais responsabilidade
sobre o dinheiro, sobre a riqueza a qual lhe foi incumbido. Como tem a parábola, né, dos talentos, quanto mais talento você dar a uma pessoa, mais aquele que te deu espera que você prospere, que você multiplique aquilo que foi dado. Então, a mesma coisa. Jesus espera de todos nós que multipliquemos a nossa riqueza. Ah, mas eu não tenho bens, ou não tenho bens em quantidade. Mas tem outras riquezas. Você tem a sua paciência. Hoje, todos nós temos mais tempo do que tínhamos no passado. Hoje, nós podemos ajudar de várias formas, ligando para necessitados, ligando para enfermos, visitando, quando é possível, outras pessoas. Então, a riqueza não é só a riqueza material, mas a riqueza de outros talentos que cada um tem. E cada um tem que descobrir isso para potencializar a sua missão aqui na Terra. Ela exercita o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os nossos grandes males morais, que levam ao malogro a maioria dos espíritos que reencarnam. É viciante, por isso que quem está no poder quer se reeleger mais 10, 20 vezes. Quem está numa cadeira importante, até que tem uma expressão, vende a alma, porque é muita paparicação, é muito cortejamento, são festas, são almoços, são jantares, são presentes, são um tratamento diferenciado. Então ninguém quer perder isso, mas as pessoas muitas vezes não sabem usar esse dinheiro, esse talento para o prol seu e da comunidade. Por outro lado, é um grande veículo de redenção, porque permite ao administrador de riquezas desenvolver a prática da caridade, do amor ao próximo, da solidariedade e da fraternidade. É o que eu falo. Quem recebeu 10 talentos tem um potencial muito maior de fazer muitas coisas com esses 10 talentos do que quem recebeu um talento, conforme a parábola dos talentos de Jesus Cristo. Então, se nós recebemos mais, vamos multiplicar, vamos fazer isso desenvolver, trazer progresso, trazer desenvolvimento, trazer coisas boas para nós, família, sociedade e o mundo como um todo. Então, temos que ter essa visão mais altruísta da riqueza e não uma visão, muitas vezes, míope, que muitas pessoas interpretam de uma forma equivocada. Não poder servir a Deus e as riquezas com essa visão tão importante dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então temos aí um juiz, né, figura aí com o seu martelo, né, para emitir a sentença. Não julgueis para que não sejais julgados. De novo, a lei da ação e da reação. Jesus mais uma vez afirma a lei de ação e reação. Todo ato construtivo e bom traz alegria e satisfação àquele que o praticou, enquanto que atos destrutivos e maus desencadeiam reações deste mesmo teor. Lei da ação e da reação. A gente quer muitas vezes julgar os outros. Ele cometeu esse deslize, porque eu acho que é isso, isso, isso. Ele deveria ser condenado. Aconteceu isso. Mas peraí, nós também temos os nossos problemas. Por que ele teve aquela atitude? E outra coisa, nós não somos justiceiros. Existem duas grandes justiças que regulam as nossas relações. A justiça humana, que vem ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo das diferentes culturas e éticas, se aprimorando. É uma justiça ainda limitada e que, de acordo com as circunstâncias, muitas vezes não é a melhor justiça a qual nós esperamos. E que nós não devemos ser justiceiros, porque se existe a justiça, como a gente vai ver, a divina e a humana, deixe que ela tome conta dos processos. E existe a principal, que é a justiça divina. Essa é infalível, essa é imutável, que são a lei do amor, a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei da destruição e tantas outras, lei da caridade. Então, são essas leis imutáveis que farão depois das pessoas
que agiram certo ou errado de acordo com essas leis receberem os ônus ou os bônus frente a essas leis. Nós não somos justiceiros, nós não devemos julgar e, principalmente, temos tantos problemas, vamos pensar nos nossos problemas, antes de ficarmos pensando no problema dos outros e julgarmos os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, principalmente frente à lei divina. E outra coisa, tudo na vida é foco. Vamos focar nos nossos problemas, no nosso aprimoramento moral e espiritual, que isso é que nós estamos encarnados nesse mundo de provas e expiações, já pensando na nossa melhoria para o mundo de regeneração que já está prestes a chegar. Não julgueis para não ser julgados. Entrai pela porta estreita. Né? Eu fiz aqui uma foto, né, de uma porta bastante estreita para a gente tentar entrar. Por que teria o mestre comparado o caminho do mal na evolução humana a uma estrada espaçosa e uma porta larga? Então, muitas vezes a pessoa imagina como é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. É mais difícil fazer o bem do que fazer o mal. Isso, infelizmente, ainda é uma tônica circunstancial, porque ainda domina muito o mal na sociedade como um todo. Muita maledicência, muita ambição desenfreada, mas isso é uma questão momentânea, porque nós estamos aqui num passar de tempo. Nós já tivemos muitas encarnações e teremos muitas reencarnações. Então, se pensarmos no todo, nós iremos, de fato, repensar muitas vezes as nossas formas de atuar, agir e de pensar. E nós vemos atualmente aí, com tantas operações da Polícia Federal, pessoas que achavam que nunca iam ser pegos, nunca iriam dar problemas, estão presos, estão tendo problemas, estão pagando aí advogados com causas milionárias para tentar se safar. A lei divina ou a lei humana nunca vai deixar impune. Pode ser que demore, a justiça tarda, mas não falha. Mas é muito melhor você sempre ter no seu coração, na sua mente, no seu espírito, o dever cumprido, do que você viver a ânsia, a angústia de não poder dormir tranquilo. Saber que um dia você poderá ter problemas ao longo da sua vida. Porque são elas que atraem a todos aqueles que não se dispõem ao sacrifício de procurarem o caminho estreito e ultrapassarem as portas apertadas. O ser humano, ele é acomodado por natureza. Poucas são as pessoas que são automotivadas. Então nós precisamos dessa automotivação ao longo da nossa vida. Como é bem quisto numa empresa, numa organização, quando nós temos um empregado, um executivo automotivado. Você não precisa ali ficar controlando a jornada, você não precisa ficar controlando os seus trabalhos. Ele faz com tanta motivação, com tanta empolgação, que aquilo naturalmente vem os trabalhos, vem o sucesso na sua carreira e para a empresa. É isso que também esperamos, essa automotivação para fazer o bem. Não ficar toda hora tendo problemas, contratempos ao longo da nossa vida, mas estarmos sempre felizes, sempre motivados. Se por acaso cairmos, levantarmos rápido e fazermos sempre o melhor, a cada dia progredindo, a cada dia nos melhorando. Essa automotivação para o bem, para termos a resignação e a alegria de passar por essa porta estreita, que é a única e verdadeira porta que deve passar e que vai nos levar ao sucesso, à nossa reforma íntima, moral e espiritual. É preciso trabalhar para seguir pelos caminhos difíceis. É preciso desprendimento, dedicação, desejo íntimo de melhoria espiritual. É fácil? Não. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Ninguém veio aqui a passeio. Uma vez eu
Perguntei a pessoa: poxa, por que você desistiu? Ah, eu não vim aqui me estressar, eu vim aqui me divertir nessa vida, não vou ficar me estressando. Le- Engano redondamente, e infelizmente vai ter que passar, infelizmente a vida vai dar uma resposta para essa pessoa enquanto ela não despertar. Então precisamos ter mais desprendimento, dedicação, harmonia, disciplina, como foi há 2 slides atrás, para fazer, para você ter uma virtude, para você ter um bem, você precisa da constância. Se você quer emagrecer, você tem que ter uma constância na sua alimentação e nos seus exercícios físicos. Não adianta você fazer durante uma semana, depois vai ter o efeito sanfona. Você vai ganhar e talvez ganhe muito mais. Então, nós precisamos ter a disciplina mental e espiritual para seguir esse caminho e sendo sempre automotivado. Disse-nos o Mestre Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, é Ele a nossa porta estreita. Por mais que queiramos nos desviar, muitas vezes pela comodidade, nós vamos estar apenas alongando o nosso caminho para a evolução. Uma certeza temos que ter na nossa mente: todos nascemos iguais, como espíritos, simples e ignorantes. Todos nós nos tornaremos, todos, puros e perfeitos. Qual é a diferença entre cada um de nós? É o caminho que cada um nos conduz. Porque, em vez do caminho retilíneo de simples e ignorantes a puros e perfeitos, nós nos desviamos caminhos ao longo da nossa vida. Vamos focar, vamos direcionar por essa porta estreita, que pode parecer mais difícil, mas é o que vai levar ao caminho mais reto até a perfeição. Tá? Então vamos sempre entrar por essa porta estreita, que é o único e caminho mais rápido para a perfeição. Edificar a casa sobre rocha também é outro conceito para a gente pensar. Sempre uma visão material para transportarmos para a nossa visão espiritual. Jesus não veio dar aqui lição material, e sim facilitar a nossa compreensão espiritual. Novamente volta o mestre a dizer que não basta apenas ouvir as suas palavras, porque seria construir sobre areia. Ter conhecimento é uma coisa. É bom? É, mas não é o suficiente. Agora, ter conhecimento e aplicar, isso é sabedoria. E é isso que nós deveremos ter. Amar é um conceito que não é difícil entender. Agora, praticar o amor não é fácil. Praticar o amor a si mesmo, muitas pessoas até não conseguem amar a si próprio. Imagina amar aos outros, imagina amar aos inimigos, aqueles que nos fazem mal, ou ter uma visão mais coletiva de amor fraternal com caridade. É isso que nós queremos construir ao longo da nossa vida. E esse é o principal cerne das nossas palestras, que estão agora na terceira parte. Vivenciar os ensinamentos de Jesus. É o que? Botar em prática, botar através da nossa vivência. É preciso praticar os ensinamentos de maneira a dar sólidos alicerces ao edifício moral que vamos construir. Dia após dia, acertando ou errando, estando no caminho certo, ir construindo o que? Esse sustentáculo num processo. Como uma pessoa que quer parar de fumar, a pessoa tenta, tenta, se por acaso cair, volta, e um dia vai se tornar algo tão importante que até se der um cigarro num momento complicado, já se absteve desse problema, desse vício. Como aquele que comete desvios
começa o quê? Não, não vou cometer um desvio hoje, não vou cometer um desvio essa semana, não vou cometer um desvio nessa vida. E depois, quando aparece a oportunidade, ele fala: eu não vou cometer nunca mais esse desvio, por mais que seja tentador, porque aquilo já internalizou com uma virtude dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro do seu espírito. É a constância que nós precisamos fechar para ficar solidado esse conhecimento através da vivência, tornando o que? Uma virtude inabalável, um valor para você, para o seu espírito. Devemos notar que Jesus não prometeu uma vida sem tormentos, se praticássemos os seus ensinos, mas apenas que teríamos força suficiente para suportá-los com serenidade. Jesus sempre nos dá, o plano superior sempre nos dá energia e conforto, mas sabendo-se que vai ter que vai ter que ter tormentos. Como um estudante, vai ter que ter provas para ver se ele de fato, aquelas horas, noites de estudo, ele de fato aprendeu os ensinamentos que foram dados ao longo do semestre. Então, aqui é um mundo de provas e expiações. O que a gente tem de contrapartida é o quê? É que nenhuma prova é maior do que a nossa capacidade. Talvez nós não podemos resolver hoje ela, mas nós poderemos resolver ela no futuro. Ninguém carrega um fardo maior do que pode carregar. Seria uma, algo insuportável. Uma mãe vê um filho de 5 anos e põe para carregar um saco de cimento de 50 quilos. É claro que não vai fazer isso com o filho. Vai dar o quê? Um saco de arroz de 1 quilo para transportar, que é algo natural. 1 quilo para uma pessoa e não 50, que vai. Primeiro, não vai conseguir nem levantar. Então, se uma mãe não dá um saco de cimento para o seu filho, você acha que Jesus, o plano superior, vai dar um encargo maior do que nós podemos carregar para que ele não tenha já premeditadamente um insucesso na sua reencarnação? Claro que não. É que nós temos que entender um pouco mais para o quê? Para conseguirmos entender que nós temos capacidade para conseguir um desvio, conseguir nos desviar de um problema e termos a serenidade de conseguirmos passarmos por ele com alvitez, com grandiosidade moral e espiritual. Hoje nós podemos afirmar que os espíritos instrutores durante dezenas de anos repetiram a necessidade do estudo e do conhecimento da doutrina. Então, ser médium sem estudo é só ter a prática mediúnica. É bom, mas não é o suficiente. Ter somente o estudo da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, é bom, mas não é o suficiente. Mas nós precisamos unir o quê? O conhecimento à prática. Como um engenheiro. Um engenheiro que só estuda, ele é um bom engenheiro? Não, porque ele só tem a prática. Um, um profissional, um técnico, que só tem a prática, é bom? É bom, mas não é o suficiente, porque se ele tivesse maior conhecimento, talvez ele pudesse fazer um trabalho com maior eficiência, com menores custos, com melhor qualidade, com melhor prazo. Unindo a prática ao estudo, vai ter muito mais possibilidade de ter sucesso do que uma coisa separada da outra. Hoje nós podemos afirmar que o nosso maior obstáculo para a redenção da humanidade é a falta de prática cristã, falta do exercício da caridade. O que não faltam são oportunidades de ajudar. Vamos ajudar, vamos praticar a caridade, para não chegarmos no plano espiritual e falarmos como a maioria dos espíritos quando desencarna. Oh, meu Deus, mais uma vida, tanta coisa que eu poderia ter feito e não fiz.
desperdicei ou não usei da melhor forma a minha reencarnação. Então, não vamos nos arrepender quando desencarnarmos. Vamos agora entender a tão importância de nos reformarmos, nos conscientizarmos e praticar. Teve também uma palestra muito boa, se não me engano, acho que foi em julho ou agosto, da Rose. Orar, mas também praticar. Um só não é o suficiente, os dois juntos é o que são a chave para a nossa reforma íntima, moral e espiritual. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, com muita fé, com muito amor, com muita caridade e, principalmente, ao sairmos daqui, entendamos que precisamos nos reformar e que, passo a passo, uma melhora por dia, de uma forma constante, nos fará espíritos imortais melhores do que no passado. Muito obrigado, tenha uma boa noite e vamos encerrar com uma Ave Maria, continuando com essa harmonia, com toda essa sintonia com o plano espiritual.